Diego, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui. Bom, eu estou aqui com o Diego Glória, ele é especialista na área de saúde e segurança, sócio da PL Brasil, na área de saúde e segurança, e vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre os impactos, né, na saúde e segurança no momento que a gente vive hoje no mercado. Pode compartilhar um pouquinho, Diego, da sua visão com a gente? Claro. Primeiro, bom dia, Joyce. É um prazer estar aqui com você no canal do Carreira em Movimento. A ideia é apresentar um pouquinho do contexto que a gente vive, né? A gente tem ouvido falar bastante da questão do Covid, pandemia, e tem algumas implicações aí que acabam passando um pouquinho ao largo, né? Para fins de contexto, nós começamos o ano de 2020 em saúde e segurança muito preocupado com duas coisas: com o e-social, que entraria em vigor com o envio dos eventos de saúde e segurança do trabalho, algumas mudanças, modernizações que eram esperadas, enxugar um pouquinho a quantidade de eventos para simplificar para as empresas, e também a atualização das normas regulamentadoras, sendo que algumas até já saíram os novos textos, e as mudanças não são pequenas. Só que nesse meio do caminho surgiu a pandemia, né? Coronavírus, Covid-19, com todas as implicações que isso trouxe. Então, eu acho bem interessante para o público que está ouvindo a gente comentar um pouquinho sobre essas mudanças. Tá? Vocês devem ter acompanhado a questão da MP 905, lá em novembro de 2019, que ficou conhecida como a MP do Contrato Verde e Amarelo. Né? Pensando em saúde e segurança do trabalho, ela trouxe duas mudanças importantes, que foi a desobrigação do CA, que é o Certificado de Aprovação para os EPIs, e trouxe uma nova figura que era o certificado que passaria a ser emitido pelo Inmetro em empresas credenciadas para atestar que aquele EPI foi confeccionado e foi testado e que atende às normas de segurança. Então, a figura que você sempre falava de um EPI, você perguntava, tem CA, tem CA, tem CA, isso deixaria de ser obrigatório a partir do momento que fosse regulamentado. E a CMP também trouxe uma alteração importante na Lei 8.213, quando ela deixou de caracterizar o acidente de trajeto como equivalente a acidente de trabalho. Então, o acidente de trajeto ele não entraria mais nas estatísticas e não seria mais considerado para fins de estabilidade no emprego como acidente de trabalho. Essa MP ela entrou em vigor lá em novembro de 2019, ela foi prorrogada, só que a sua validade acabaria agora em abril de 2020, se ela não fosse transformada de fato em lei. Tá? E o que aconteceu foi que o governo optou, então, por editar uma nova medida provisória, que foi a 955, agora no finalzinho de abril, revogando a medida provisória 905. E por que o governo fez isso ao invés de deixar a medida provisória caducar, né, por decorrência de prazo? Porque isso permite ao governo editar uma nova medida provisória trazendo as mesmas regras ou editar essa medida provisória com regras diferentes. Mas, em resumo, volta ao que era antes, então o CA continua obrigatório, continua o acidente de trajeto sendo equivalente a acidente de trabalho, e é esperado que o governo edite nos próximos dias, talvez, uma nova MP, trazendo esses e outros pontos, é claro, mas trazendo esses pontos numa nova medida provisória. Então, é possível que, num curto espaço de tempo, a gente tenha que discutir novamente o que a medida provisória nova do governo vai falar sobre esses temas, tá? Mas são medidas bem importantes que impactam o dia a dia do trabalhador, né? Afinal de contas, se o acidente de trajeto deixa de ser considerado equivalente a acidente de trabalho, isso tem impacto em estabilidade, por exemplo, como a gente comentou. E vocês devem ter acompanhado também uma outra medida provisória editada em março, que foi a MP 927, que trouxe algumas alterações para o período da pandemia, principalmente em relação à saúde e segurança do trabalho, 3 alterações importantes. Tá? A primeira delas é que os exames ocupacionais, exceto o demissional, eles deixariam de ser obrigatórios durante esse período de calamidade pública. Tá? Então, as empresas estariam desobrigadas a realizar o admissional, o retorno ao trabalho, o periódico durante esse período, e teriam o prazo de 60 dias para regularizar esses exames pós-fim da pandemia. Tá? Então, esse é um primeiro impacto importante,
porque a gente tem que pensar também que as clínicas de saúde e segurança do trabalho foram afetadas, tiveram um horário de atendimento reduzido, ou até fecharam, dependendo do local onde elas estejam, em função da quantidade de casos e tudo mais. Então, o governo trouxe essa orientação. Uma outra orientação do governo, ainda em relação aos exames, é que se o médico do trabalho, o médico coordenador do PCMSO, julgar necessário em função do impacto para a saúde do colaborador, ele pode determinar que o exame seja assim realizado. Então, se ele entender que para uma determinada função o exame admissional é importante, embora o governo diga que ele está desobrigado nesse momento, ele pode manter a orientação para que seja realizado. Tá? É importante também que o governo disse que o demissional ele continua obrigatório, mas a empresa pode aproveitar o último exame realizado pelo colaborador, desde que ele tenha sido realizado nos últimos 180 dias. Tá? A medida é no sentido de ratificar as iniciativas de isolamento social, né? Você evitar o deslocamento do colaborador e até no demissional você poder aproveitar o último exame realizado. Aqui é interessante um comentário mais técnico, mas que a norma regulamentadora ela já previa que o demissional fosse desobrigatório, a empresa não seria obrigada a realizar o exame demissional para grau de risco 1 e 2, se o último exame fosse nos últimos 120 dias, e grau de risco 3 e 4 nos últimos 90 dias. O que a MP fez foi ampliar esse prazo e aplicar para todas as empresas. Tá? Isso foi uma medida bem interessante. O outro ponto ele diz respeito aos treinamentos obrigatórios, né? Quando a gente pensa de NR35, que trabalha em altura, 33, espaço confinado, para a norma de caldeiras, máquinas, equipamentos, enfim, todos os treinamentos obrigatórios pelas normas regulamentadoras. Eles estão suspensos à obrigação de renovação nesse momento, e eles devem ser renovados em até 90 dias após o fim do estado de calamidade pública. Tá? Isso também é importante, tanto para o trabalhador que está preocupado com o treinamento dele que está vencendo agora, por exemplo, quanto para a empresa também. A minha preocupação aqui nesse ponto, e algo que a gente vai ter que realmente pensar como mitigar isso lá na frente, é o seguinte: à medida que a gente abre mão de realizar nesse momento, em função de todas as restrições que a pandemia nos impõe, a gente tem que pensar numa demanda que estará represada lá na frente. Então, a gente está falando de uma série de periódicos que estão vencendo agora e que terão que ser realizados numa janela bastante curta, de 60 dias após o final da pandemia, mais aqueles que estarão vencendo normalmente nesse período mais à frente. Então, as consultorias de saúde e segurança do trabalho e as empresas com SESMIT próprio, que tem lá o seu médico, que tem o seu ambulatório, vão ter que pensar numa estratégia para evitar aglomerações, porque essa necessidade da redução do contato social, ela continuará com a gente durante algum tempo, e da mesma forma nos treinamentos. Tá? E aí que eu vejo que duas iniciativas são bastante interessantes. A primeira é o ensino à distância. É a possibilidade que a empresa e o trabalhador terão de realizar esses treinamentos, não todos, porque alguns exigem carga horária prática e você não tem como fazer isso no ensino à distância, mas todos aqueles que você puder fazer à distância, eu acredito que as empresas vão nesse sentido. Tá? E um outro instituto que ganhou muita força aí na parte de medicina é a questão da telemedicina, né? A possibilidade que o governo, inclusive, trouxe. O CFM também já editou algumas resoluções, algumas portarias nesse sentido, de você realizar os atendimentos por telemedicina durante esse período da pandemia. Então, assim, até falando um pouquinho de alguns casos que aconteceram com a PL, né? Nós tivemos um caso de um colaborador realizando demissional. Ele tinha viajado para fora do Brasil antes da pandemia, não conseguiu voltar em função de todas as restrições que a gente enfrentou, e o cliente trouxe para a gente um desafio: olha, está tudo certo, ele precisa ser desligado, o demissional tem que ser realizado pelo que está na MP, e o que eu faço agora? E aí nós realizamos o atendimento por telemedicina, e depois desse vieram alguns outros, e eu posso dizer que, embora o exame físico, né, o contato pessoal,
de fato, não substitua ainda esse instituto para saúde e segurança do trabalho. É importante o exame físico. No momento de anormalidade como o que a gente vive, a telemedicina é uma saída bastante interessante, tanto para o colaborador, que evita que ele vá às ruas, evita a exposição, quanto também para as empresas, para que ela dê sequência aos seus processos internos. Né? E o último ponto da MP 927, que vale aqui o registro, diz respeito às CIPAs, né? As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. A renovação das CIPAs fica suspensa nesse período e as CIPAs que estão em andamento ficam prorrogadas. Tá? Então, a empresa não precisa se preocupar nesse momento. A minha CIPA vence na próxima semana, eu tenho que... O que eu tenho que começar a fazer, atender os prazos da NR5? Nesse momento, não. Então, considera-se que depois da pandemia é que a gente vai colocar todo o calendário da CIPA em dia, em termos de renovação, comissão eleitoral, enfim, todas as formalidades que a CIPA exige, né? Mas eu acho que esses são 3 pontos importantes aí para comentar da MP 927, que está em vigor. Legal, até porque agora o momento é de se preocupar com outras questões, né? Sim, de fato. Então, foi um alívio aí do governo, digamos assim. Sim. E o que as pessoas, assim, enquanto colaboradores, muitas pessoas estão preocupadas nesse momento com a questão dos EPIs. O que você poderia falar em relação a isso, de forma, assim, a dar algumas dicas? Porque as pessoas, às vezes, vou dar um exemplo, assim, eu fui ao supermercado esses dias, aí a pessoa do caixa já estavam com aquela placa de acrílico, né? E aí ela falou assim, eu percebi que a pessoa estava querendo conversar, né? Estava preocupada. E aí eu falei assim, tudo bem? Tá tudo bem. Ela sem máscara, eu estava de máscara. Ela, eu queria estar usando máscara, mas não foi liberado ainda pra gente aqui. Isso já tem quase um mês, tá? Foi liberado pra gente ainda aqui. Eu falei, mas por quê? Né? É um item de segurança. Eu ainda não sei se realmente existe uma lei para isso, mas posso verificar para você e falar com o seu gerente. Não, ele disse que vai causar constrangimento para os clientes, então a gente não pode usar. Então, assim, qual é, né, a diretriz para isso? Você pode comentar um pouquinho? Posso sim. Eu acho que o assunto EPI nunca foi tão falado como nesse período de pandemia, né? Quem nunca tinha ouvido falar de EPI, ouviu falar agora. A minha percepção, Joyce, é a seguinte. Primeiro, evidenciou que o Brasil não estava preparado, eu diria até que nenhum país do mundo, mas talvez de forma mais impactante no nosso país, que nós não estávamos preparados para uma demanda como essa. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, que os profissionais da área de saúde, hoje eu estava lendo uma publicação e uma estatística que fala em aproximadamente 2.200 casos de coronavírus afetando profissionais de saúde. Tá? Você pensa que essas pessoas elas estão fora da linha de frente porque elas não podem prestar o atendimento e elas passam a ser uma potencial preocupação para a ocupação de leitos, por exemplo, e a gente já tem essa dificuldade hoje também. Então, e a gente tem, né, relacionado a esse pessoal da linha de frente muitos comentários e reclamações dos conselhos regionais em relação à falta de EPIs. Então, a primeira questão que a gente observa do ponto de vista das empresas foi que não havia um protocolo bem definido em relação aos EPIs, seja em relação à distribuição, à substituição, a estoque e tudo relacionado a esse contexto. Do ponto de vista do público em geral, eu acho que isso significa uma mudança de mentalidade. A gente sempre fala em saúde e segurança do trabalho em relação à prevenção. Né? A gente sempre busca entender e trazer para a empresa saúde e segurança do trabalho como valor, e um valor associado à prevenção e não à reação de algo que aconteceu. Então, quando a gente fala, por exemplo, que você foi ao supermercado utilizando máscara, eu entendo que isso passará a ser um novo normal para a gente. Tá? As pessoas comuns utilizando, não vamos chamar de um equipamento de proteção individual, porque ele não tem o CA, né? Mas, de toda forma, é uma preocupação que nós temos de prevenção, tanto em relação à transmissão, quanto em relação ao contágio com o novo coronavírus. Me parece que, nesse momento, as empresas estão mais estruturadas com isso. O próprio recebimento
de EPIs, porque 90% dos EPIs consumidos no Brasil vem da China. A partir do momento que a China é o primeiro país afetado, fecha fábricas, reduz produção, você diminui a disponibilidade de EPIs no mundo. No Brasil não seria diferente. Então, se você lembra, uma das primeiras, quando todo mundo começou a falar vamos comprar máscara, a orientação do governo foi não comprem máscaras porque elas serão utilizadas pelos profissionais da área de saúde. Então, assim, eu entendo que hoje as empresas elas estão muito mais organizadas, elas estão muito mais estruturadas, planos de contingência e continuidade de negócios já funcionando melhor. Ainda tenho muita preocupação com as empresas da área de saúde, com o fornecimento dos EPIs, pela quantidade que é consumida, pela forma correta de utilização, e aqui eu acho que vai uma preocupação para o público geral, né? Muito se fala sobre a forma correta de colocar e retirar as máscaras, vários infográficos rodando por aí, mas a questão é a seguinte: não adianta usar a máscara se a gente não sabe colocá-la e retirá-la e higienizá-la da forma correta. Então, essa é uma preocupação que nós temos também, porque senão acaba sendo uma forma de contágio para você e para sua família. Quais são as preocupações que nós temos quando chegamos em casa? Você falou, você foi ao mercado. Qual é a preocupação que nós temos quando nós estamos chegando da rua em relação a calçados, roupa, a gente está colocando separado para lavar, não está? Então, assim, uma série de preocupações que, em geral, nós nunca tivemos. Mas isso vai passar a fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente. Por isso eu acredito que a principal dica é a pessoa ter um pouco de paciência, né, dentro desse contexto todo aí de desespero, muitas vezes, e conversar com a empresa, porque da mesma forma que nós estamos passando por mudanças, tendo que nos adaptar a coisas novas, imagina as empresas, né? Sim. E por isso é importante contar com o apoio de uma empresa de saúde e segurança, como o trabalho que você faz, porque são pessoas que estão ali de frente, estudando para orientar, né, da forma técnica e da forma possível para cada empresa, dentro de cada situação. Exato. Mesmo a gente ainda não tendo um horizonte de quando o novo normal estará disponível para a gente, porque hoje a gente ainda está, se você olhar a curva Brasil, a gente ainda está numa ascendência do número de casos. Né? Então, a gente ainda se preocupa muito com as medidas de isolamento social. Tanto que o governo do Rio e o governo de São Paulo já comentaram ontem sobre a adoção de medidas mais restritivas em relação à questão do isolamento, pensando até no eventual lockdown, por exemplo. Então, assim, se você pensa que, às vezes, a mudança de uma trajetória, de um hábito, para a gente já é difícil, imagina num organismo gigantesco como as empresas, com todos os seus processos, protocolos, e, enfim, não é simples, de fato. Então, o que a gente precisa entender é que eu posso e eu devo adotar algumas medidas de prevenção. Máscara é importante? Sim. A utilização de máscara quando você precisar ir às ruas. A máscara de pano já tem orientações do próprio Ministério da Saúde em relação à confecção dessas máscaras. Muito importante também, higienização correta das mãos. Também tem muito material, tem se falado sobre isso, e é importante que a população se preocupe com essa questão das mãos. Existe até uma iniciativa dizendo que o brasileiro é um dos povos que mais toma banho no mundo. Então, troque um banho por lavar 20 vezes as mãos ao longo do seu dia. E eu acho que essa é uma rotina que vem para ficar. Mesmo quando retornarmos aos nossos escritórios, à nossa rotina, isso é uma das iniciativas que as empresas terão que tomar bastante cuidado e incentivar. A questão da etiqueta respiratória. Você se protege, você protege o outro. Vamos pensar também o seguinte: como será a utilização dos espaços coletivos nas empresas? Comenta aqui até em relação à própria PL. Nós temos lounge nos nossos escritórios que o pessoal pode aproveitar ali em alguns momentos durante o dia. Temos que nos preocupar mais com a questão da utilização, quantas pessoas vão poder acessar um lounge por vez, a questão da higienização daquelas partes que são mais frequentemente tocadas nas empresas, maçanetas, torneiras, sempre que possível for optar pelos acionamentos automáticos. Então, assim,
essa pandemia traz para a gente um momento de reflexão, né? Para a gente pensar um pouquinho em como a gente tem vivido o nosso dia a dia, a nossa rotina, e, de fato, essas medidas protetivas que a gente tem adotado hoje, que a gente tem trabalhado com as empresas, mas também com o colaborador. Afinal de contas, não adianta a gente proteger dentro da empresa e fora da empresa você tem uma rotina que não referenda aquilo que você está ouvindo aí no noticiário todos os dias. Então, é de fato uma mudança de cultura. A gente entende que isso é comum em saúde e segurança, então a gente já está acostumado com um trabalho que é um trabalho de formiguinha. Você fala uma vez, você fala duas, você traz alguém de fora para trazer, você faz campanha de conscientização, até que o colaborador entenda que ele é parte fundamental nesse processo. E que se ele não se proteger, não adianta que a empresa forneça EPI, não adianta que a empresa oriente, se ele não segue, se ele não utiliza da forma correta. Então, eu acho que isso é um ensinamento aí que vem para ficar para a gente. E cabe essa reflexão de ambos os lados, essa paciência, né? Tanto da empresa, tá entendendo também que o colaborador ele pode estar emocionalmente comprometido, e quando a gente fala de saúde, eu sei que a PL também se preocupa com isso, não é só saúde física, é a saúde mental também. De fato. Então, é ter essa preocupação, as empresas se preocuparem com isso, e o colaborador também, o profissional, se colocar no lugar do gestor, que também foi pego de surpresa e precisa fazer o negócio funcionar, que vai ser bom para ele, para a família dele, para todo mundo que está ali. Então, cabe essa nossa empatia também, né? Esse comentário que você fez é muito interessante, porque a gente tem ouvido muito falar do ponto de vista de saúde física, né? A questão, por exemplo, dos EPIs está ligada à questão da saúde física, mas a gente tem que se preocupar nesse momento com a questão da saúde mental. Vamos olhar para aquele pessoal que está na linha de frente, né? Que fica mais fácil a gente pensar nisso. O ambiente estressor que esses profissionais estão submetidos, que tipo de cuidado tem sido feito para preservar a saúde mental desses profissionais. Mas vamos pensar na gente também, que mudou a rotina completamente, que tinha uma rotina ali prontinha de sair de casa, de ter o deslocamento para o trabalho, interagir com as pessoas, e que de uma hora para outra, porque não houve uma transição, foi realmente, hoje você vai para o escritório, amanhã você já não vai mais para o escritório, e a gente tem que se adaptar a uma nova rotina, mesmo sendo dentro da nossa casa. Então, assim, é uma preocupação que as empresas devem ter. Nós temos observado um aumento do número de fornecimentos de atestados com CID relacionado a questões psicossociais. Isso é um aspecto importante que a medicina do trabalho vai ter que olhar, não só agora, mas como uma das consequências desse período da pandemia, e como isso vai ser encarado para a orientação dos colaboradores e para o tratamento dentro da própria empresa, né? Em como pensar ao trazer o colaborador de volta para o escritório, que não seja mais uma transição, que não seja mais um momento abrupto, mas que haja uma transição, que vai ser importante, inclusive, para que a gente prepare esses ambientes para receber esses colaboradores, que vêm de um período de 1, 2, 3, a gente ainda não sabe, meses em casa, e que vão retornar para o escritório. Então, assim, como vai ser? Vamos escalonar o retorno para o escritório? Vamos fazer horário diferente, né, para evitar os períodos de pico? Teremos muitas mudanças nesse sentido. Muitas. A gente tem... falando um pouquinho do que a gente tem feito em termos de iniciativa, né? Tudo isso que a gente conversou aqui, a PL tem dado suporte para os seus clientes nessa questão da telemedicina, como eu comentei, em relação à orientação das comissões internas de prevenção de acidentes. Nós temos atuado na elaboração de planos de contingência e de continuidade de negócio para permitir que as empresas continuem operando sem abrir mão das iniciativas em saúde e segurança do trabalho, que é bastante importante. Nós temos profissionais da área de saúde atuando na linha de frente, atuando nessa parte de triagem, na condução dos casos, acompanhamento dos casos suspeitos, dos casos que são diagnosticados com Covid-19. E nós já estamos começando a trabalhar com base em iniciativas que já estão sendo adotadas fora do Brasil e com algumas diretrizes que os governos locais têm trazido para a retomada dos negócios. Ou seja, quando reabrir o escritório, quando reabrir a fábrica, o que eu preciso fazer? Com o que eu preciso me preocupar?
Será que, por exemplo, eu posso continuar utilizando o meu refeitório na minha empresa da mesma forma como eu utilizava antes? Como vai ser essa questão, por exemplo, das máscaras de pano? Utilizaremos as máscaras de pano mesmo quando eu estiver no meu posto de trabalho ou só no deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa? Então, essas são algumas das perguntas que as empresas já precisam se preparar para responder quando, de fato, formos autorizados aí a retornar. Sim, muito bom, Diego. Vocês hoje estão dando esse suporte também ligado à saúde mental, ao apoio do serviço social, tudo que envolve a saúde do trabalhador está sendo uma preocupação da PL, né? Sim, sem dúvida. A PL atua de forma bastante rápida quando a gente, como todas as empresas, tivemos o desafio de, no momento, todos estamos no escritório, no momento seguinte, todo mundo está em home office, né? Então, o primeiro momento ali foi de ajustar alguns processos, comunicação da equipe para manter a atividade operacional, e nós estamos 100% operacionais. Não deixamos de realizar nenhuma das nossas atividades, nem os exames médicos, que, se não realizados na clínica, com hora marcada, com todos os cuidados necessários, são realizados via telemedicina. O passo seguinte foi pensar em novos serviços para esse momento, serviços específicos para esse momento de pandemia. Então, a gente está falando do plano de continuidade, plano de contingência, plano de retomada de negócios, a atuação dos profissionais de saúde nesse atendimento da linha de frente nos nossos clientes, o trabalho com assistência social para você monitorar os casos, verificar as necessidades não apenas do colaborador, mas da sua família, que tipo de necessidade precisa ser mapeada, precisa ser acompanhada para que, de fato, a empresa demonstre cuidado com o seu colaborador. Todo o trabalho envolvendo psicólogos e profissionais da área para esse suporte relacionado à saúde mental. A gente sabe que isso será um desafio. A gente já tem acompanhado as estatísticas, como eu comentei, dos atestados. Então, assim, o que a gente tem orientado as empresas pensa nisso agora. Começa a desenvolver um trabalho agora, porque isso vai ser importante para você lá na frente ter sucesso na sua retomada. Então, a PL tem desenvolvido alguns serviços nesse sentido e que vão continuar a ser ofertados aí enquanto o cliente entender que é aplicável para ele, para esse momento que a gente vive. Muito bom. E como é que alguém entra em contato com a PL? Quais são esses contatos? Nós temos as redes sociais, Instagram, o LinkedIn da PL, nós temos a página no Facebook também. Eu acho que é interessante, se você puder, depois no vídeo, na publicação, a gente vai colocar aqui. Uhum. Legal. Eu tenho meu LinkedIn também, o pessoal pode me procurar lá, Diego Glória, a gente conversa, qualquer dúvida que o pessoal tiver, só mandar para mim. Meu e-mail também, e-mail da empresa, diegogloria@plbrasil.com.br. Se precisar, teve alguma dúvida, está precisando de algum material, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar aí da melhor forma. Tá ótimo, Diego. Obrigada pela sua contribuição. A gente poderia ficar falando aqui o dia todo sobre esse assunto, porque realmente tem bastante desdobramento, mas eu acho que deu para a gente resumir um pouquinho aí do impacto do que cada um pode fazer dentro da sua condição, tanto empresa quanto empregado. Sem dúvida. É importante que a gente entenda que vivemos um momento diferente e que as lições que a gente puder aproveitar esse momento e levar, eu acho que serão fundamentais para a nossa adaptação para essa nova realidade. Então, foi um prazer participar aqui com vocês também. Ótimo, obrigada. E você volta outro dia para falar um pouco mais. Sim, com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.